Olá, boa tarde a todos. Gislaine, Elizabeth, boa tarde. Luz Divina, boa tarde. Osni, boa tarde. Muita honra estar aqui com vocês. Vou dar um tempinho só para a gente começar a nossa conversa hoje. Uma conversa muito importante, onde a gente vai falar de um tema, né, que é muito delicado, que é o tema da depressão. Eu vou aguardar um pouquinho e aguardar aqui os nossos amigos que estão chegando. Entrei uns minutinhos antes e vamos aguardar um pouquinho só, né? Olá, Lili. Miriam. Ana, boa tarde. Doutora Andréia, boa tarde. Su, boa tarde. Gente, um beijo para todas. Depois nós vamos, no final, quero ver se a gente consegue responder perguntas, dúvidas que porventura fiquem, né? Porque é um grande desafio falar e explicar a constelação, porque não é palpável, né? Não é uma coisa palpável. Então é um desafio explicar para quem nunca assistiu, né? Olá, Carol, Tatiana, Luci. Olá, Nilza, tudo bom? Daniela, uma grande honra estar aqui hoje. Estamos juntas, né? Estamos juntos, independente da distância. Quando a gente se conecta com as pessoas, não tem distância. E a gente estuda muito isso na constelação também, né? A constelação está além do espaço e do tempo. E as nossas conexões são muito fortes, né? O ser humano tem essa capacidade. Olá, Nádia. Roseli, sejam bem-vindas. Muito bem-vindas. Vou dar só mais uns minutinhos, né? Para todos entrarem. Para a gente falar, conversar um pouquinho, né? Olá, Eliana. É além do espaço e do tempo, né? A constelação. Marilza, Luciana Lopes, sejam bem-vindas, minhas amigas. Cristiane, bem-vinda. Boa tarde. Muito bom ter vocês aqui. Hoje estamos aqui no dia 26 de setembro, né? Numa tarde quente. E vamos então. Olá, Edmeia. Bem-vinda também, Edmeia. Wagner, um abraço para você também. Muito bom ter vocês aqui. Conexão tá boa, né? Acho que todos estão me ouvindo bem. Olá, Marielle, querida. Carol, bem-vindas. Obrigada. Olá, Jane. Boa tarde. Vou começar, né? Vamos começar a conversar sobre a depressão, que é o tema hoje que eu escolhi, já que a gente trata
Existe aí o Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha muito forte. Obrigada pelo retorno. É uma campanha muito forte e a depressão tem muito a ver com o suicídio, né? A gente tem números alarmantes, eu dei pesquisando também. Nós temos mais de 12 milhões de pessoas que têm depressão no Brasil. Mais de 12 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde. E a cada de 100 pessoas, 15 cometem suicídio, né? Então a depressão é uma das maiores causas aí dos suicídios. Por isso que eu escolhi para falar da depressão neste mês de setembro, né? Que é o nosso Setembro Amarelo. E é claro, né? Eu vou tratar da depressão, do assunto, né? Da depressão, à luz das leis sistêmicas, à luz da constelação familiar, né? A constelação familiar é uma psicoterapia que trata a pessoa conectada a todo o seu sistema familiar, né? Então, hoje nós vamos estudar, conversar, né, um pouquinho, com muita seriedade, com muito respeito, que o tema precisa, né? Claro, como sempre. A constelação já é um movimento onde a gente trata tudo com muito respeito, sem julgamentos. É o processo todo, né, da constelação. Esse movimento é dentro da linha do respeito e do não julgamento, né? Bom, então, dentro do conjunto familiar, dentro das leis que essa psicoterapia, constelação familiar nos traz, né, nós vamos conversar sobre o que pode estar acontecendo na família, né, que tem essa pessoa com a depressão. O que pode estar acontecendo, né? Nós vamos falar sobre as consequências para os outros relacionamentos. Então, a pessoa que tem depressão na família, isso traz consequências para os filhos, para os relacionamentos também. Nós vamos comentar isso. Vamos falar sobre as possíveis formas de se olhar isso, né? De procurar a cura mesmo para a constelação, né? Para a depressão, perdão, né? Vamos dar alguns exemplos e eu quero no final, como sempre, né, em todas as lives que eu faço, eu gosto de entregar um exercício, porque o exercício é importante para a gente, né, que eu chamo de exercícios sistêmicos, onde a gente, através da nossa mente, a gente faz o exercício, né? Então, no final, eu quero entregar esse exercício e, se der tempo, também responder algumas perguntas, né, que vocês tiverem. Mas, de qualquer maneira, como o assunto é muito abrangente, no meu perfil do Instagram tem meu telefone e eu fico às ordens para qualquer dúvida. Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp eu consigo responder, né? Tá bom? Então vamos lá. Eu já falei dos números, né? De mais de 12 milhões de brasileiros que têm depressão. O Brasil é o segundo país do mundo, né, que tem mais depressivos. Então, por isso é importante a gente dar uma atenção especial para este assunto, né? Dar uma atenção muito, muito especial para as pessoas, né, que são diagnosticadas com a depressão, né? Como todas as doenças que se apresentam, dentro da visão sistêmica também, as doenças elas têm um objetivo, né? Um objetivo de transformação. As doenças não são tão ruins assim, não, né? A gente precisa olhar por este lado. A doença, ela se apresenta para que aconteçam transformações. Transformações pessoais e transformações sistêmicas, né? Então, o que eu preciso transformar? O que eu preciso movimentar para que eu consiga a cura desta doença, né? O que essa doença está querendo dizer para mim e para o meu sistema familiar, já que
A gente olha tudo de acordo com um sistema familiar. Nós somos pessoas que convivemos numa sociedade, que temos famílias, pai, mãe, avós, bisavós, relacionamentos, filhos, né? Então nós somos pessoas que temos um núcleo familiar, né? Por mais que a gente não goste, por mais que a gente não queira aceitar, nós temos um pai e uma mãe e a gente só conseguiu vir a vida, né? Vim para a vida através deles. A vida veio para nós através dos nossos pais, avós, bisavós e todos os ancestrais, né? Então nós olhamos as doenças no geral de acordo com esta sistêmica, como a gente fala, né? De acordo com o sistema familiar, já que nós somos interligados com todas as pessoas do nosso sistema familiar, por fios invisíveis e inconscientes, né? Então eu sou parte de uma família, mesmo que eu não tenha conhecido os meus pais, porque pode acontecer, né? Mesmo que eu não tenha conhecido os meus pais, eu sou parte deste sistema familiar através do qual a vida veio para mim, né? Então, se a gente olhar assim por um ideal, o que seria o ideal dentro de um sistema familiar? O ideal seria eu, né, cada um de nós, né, nós conectados aos nossos pais. Imagina, gente, um fio invisível, um fio mesmo, um condutor de energia, vamos falar assim, né, um condutor de energia. A gente usa o dourado, né, porque trata-se de uma força. Então, um condutor de energia nos conectando, esse fio de energia nos conectando aos nossos pais, os nossos pais conectados aos pais deles, nossos avós, por sua vez conectados aos bisavós, e assim por diante, né? Então, todos conectados, e através destes fios, vindo para nós uma força, uma energia, né? Vindo para nós bênçãos, energias. Essas conexões energéticas, elas nos trazem forças, nos impulsionam. Então nós estamos conectados aos nossos pais e ancestrais, não somente através dos genes. Nós não trazemos somente os genes hereditários, né, que está aqui no nosso sangue, mas também somos conectados a eles por estas cargas energéticas, né? E isso na constelação a gente sente, né? Eu não estou falando de uma coisa assim, é mágica, não. É misticismo, não. A gente sente na pele isso quando a gente trabalha, quando a gente vivencia a constelação familiar, né? Então, esta conexão que nós temos com eles, esta conexão e através desta conexão, nós captamos então estas forças, energias boas, bênçãos, né? Essas conexões, elas nos revitalizam, nos preenchem e nós nos sentimos fazendo parte do sistema. Isso que é maravilhoso, né? Nós nos sentimos fazendo parte da família, nos sentimos pertencendo. Isso traz no coração um sentimento pleno, um sentimento gostoso, né? A pessoa que tem a depressão, ela se sente vazia, ela se sente isolada, ela se sente sem forças, sem vitalidade. Ela tem uma cavidade no peito, um vazio, né? Aí a depressão também significa essa cavidade. Ela tem esse vazio, esta é a sensação, um buraco no peito, né? Ela não se sente merecedora, ela tem baixa estima, falta de energia e ela não sente prazer, não sente alegria nas coisas que a maioria das pessoas sente, né? Então vê como que eu tô querendo chegar, né? A pessoa que tem depressão, e a depressão também tem vários níveis, né? Desde a mais passageira, da branda, até a mais constante e prolongada, né?
E como uma psicopatologia, a gente trata com psiquiatra, né? Muitas pessoas precisam dos medicamentos, precisam tratar com psiquiatras, mas os medicamentos, eles não tratam da causa. Eles não tratam da causa, né? Então, a causa precisa ser olhada. A causa precisa ser verificada e precisa ser transformada, né? Que é isso que a gente olha quando a gente abre a constelação familiar. Então é preciso chegar na raiz, chegar na causa, para que a pessoa possa então transformar isso em cura. E é possível, né? Vamos olhar então para nossa família, cada uma de nós, né? Vamos olhar para nossa família. Aí, o que a gente identifica, né? Que quando a pessoa tem a depressão, ela não está conectada com os seus pais. Na constelação, poucas coisas a gente coloca como via de regra. O Bert Hellinger, que foi quem percebeu que as famílias formam sistemas, o Bert trabalhou por mais de 40 anos com as constelações, né? Desde que as constelações já têm mais de 40 anos. Ele morreu faz pouco tempo, até por mais de 40 anos ele trabalhou com as constelações, e ele diz, né, que via de regra, a depressão é a falta de um dos pais ou de ambos os pais no coração, né? Então é a falta desta conexão, desses fiozinhos conectados aos pais, para que essa conexão traga esta vitalidade, esta força, esta energia e preencha esse vazio, né? Então, o que nós vamos estar tratando? Que por alguma razão, que eu vou comentar também daqui a pouco, por alguma razão existe uma desconexão no sistema familiar. A pessoa que tem a depressão, por alguma razão, ela está desconectada, esses fios estão interrompidos, ou por alguma razão, né, esses fios estão interrompidos, e ela não está tomando estas energias que vêm dos pais e dos ancestrais, né, por alguma razão. Ah, mas eu amo meus pais, né? Você pode estar falando assim, eu amo meus pais. A gente não está falando de amor, nós estamos falando desta conexão, né? Desta conexão sutil que é independente do amor. Eu amo meus pais, eu amo meus avós, eu não entendo o motivo, né? Independente do amor. Algo, né? Algo acontece, algo fica desconectado para a pessoa sentir esse vazio no seu coração, né? E muitas doenças, gente, não só a depressão, mas muitas doenças também a causa é essa desconexão com o sistema familiar, né? Então, a gente vai trabalhar pelo que a gente tem, pelo fato, né? O que eu sinto? Eu sinto isso por alguma razão, é uma desconexão do sistema. Então, nós vamos buscar um novo olhar para poder buscar a cura. Bom, novamente, né? Nós somos pessoas que temos um pai e uma mãe, ninguém conseguiu nascer se não fosse através de um pai e de uma mãe, né? Então, nós somos conectados a eles por esses elos que a gente chama de fios, né? Por esses fios energéticos. Por alguma razão, algo está desconectado, né? Então, a depressão é o sinal que falta alguma conexão, ou de um dos pais, ou dos dois, né? Uma das leis sistêmicas é a que diz que os nossos pais são os grandes. Agora eu vou falar um pouquinho do que pode ser a causa, né? Do que podem ser as causas dessa desconexão. Os nossos pais são os grandes. E nós, como filhos, nós somos os menores, nós somos os pequenos, né?
Se por algum motivo eu julgo a minha mãe, eu vou falar de mãe, mas pode ser mãe ou pai, tá, gente? Se por algum motivo eu julgo a minha mãe, né, não aceito a minha mãe, ou se por algum motivo eu não aceito a minha avó, ou o meu bisavô, né? Se por algum motivo eu julgo, não aceito, eu bloqueio. É como se a gente fizesse um X nesta conexão, nesse fiozinho que nos liga até eles, né? Como se a gente fizesse esse bloqueio de energia, né? No meu lugar de filha, de filho pequeno, eu preciso então trabalhar dentro de mim, é todo um processo, né? Eu preciso trabalhar dentro de mim esse processo de não julgamento, de aceitação, de gratidão pela vida. Aceitação, principalmente, da nossa história. Como foi essa história? Até hoje a gente não descobriu ninguém que pudesse mudar a própria história, né? Está feita a história. Então, às vezes a gente fica brigando com essa história. Eu queria que a minha mãe e meu pai tivessem continuado casados, que eles não tivessem brigado tanto, né? Ou que meu avô não tivesse batido na minha avó. Várias coisas podem acontecer nas histórias familiares. É vida, é assim, né? E de todas as pessoas sempre tem alguma coisinha, né? Então a gente precisa olhar com aceitação. Aceitar a nossa história familiar, né? Como eu falei antes, não é mágica, é um processo, né? Não é num estalar de dedos, é todo um processo. Mas a constelação pode ajudar nesse processo, né? Então, acho que como um primeiro ponto para a gente conversar é a pessoa refletir. Como que eu estou frente aos meus pais? Eu estou grande, eu quero mudar a história deles, eu quero me colocar no lugar deles, ou eu estou no meu lugar de filha, de filho? Como que eu estou? Eu julgo? Eu quero mudar a história deles? Vamos refletir, né? Esse é um dos pontos que pode provocar aí a constelação, né? A depressão, né? Esse é um ponto. Agora, como saber o que está acontecendo, né? Então, como é que trabalha a constelação familiar? Como é que trabalha esse movimento da constelação familiar para identificar o que está acontecendo? Quando nós abrimos a constelação, a gente fala assim, abrir a constelação, né? Nós abrimos um campo de informações. Um campo de informações que, através das percepções destes campos, nós vamos conseguir verificar o que está acontecendo, né? Nós vamos verificar onde falta a conexão. Nós vamos ver através de um representante ou através de marcar estes lugares, né? Aqui eu vou dar o exemplo, vou tentar escrever bem praticamente como acontece o movimento em grupo, mas também pode ser individual, que acontece da mesma maneira, né? No movimento em grupo, um representante, e a gente sempre trabalha com um representante, porque a gente trabalha de coisas inconscientes, né? Lembra que eu falei que essas conexões, elas são invisíveis e inconscientes? Então, quando a gente vai abrir a constelação de qualquer pessoa, não só de quem tem depressão, né? Mas quando a gente abre uma constelação, a gente coloca um representante. Um representante que, através da sua, vamos falar assim, não é sua sensibilidade, não é só sensibilidade no sentido ligado, às vezes, a religiões, né? Qualquer pessoa pode ser um bom representante, vamos já falar, né? Qualquer pessoa pode ser um bom representante, desde que ela esteja disponível e desde que ela não tenha intenções, né? Então, a percepção destes campos de informação não tem nada a ver com religião nenhuma, porque qualquer pessoa de olho aberto,
né? Qualquer pessoa, ela pode perceber estas informações. E ela nos passa através do quê? Através dos olhares, através às vezes do sentimento que ela tem, né? A gente pergunta como você está se sentindo, às vezes ela mesma já fala, eu tenho um incômodo, eu tenho um nervoso, eu tenho o meu coração acelerado, né? Através destas sensações, então, que ela passa para o facilitador de constelação, ele vai ter esta informação, então, e através desta primeira percepção, que é quem representa a pessoa que está sendo constelada, isso, neutralidade em expressar as informações. Muito bem, Tati, é isso mesmo, né? Uma pessoa vem disponível para ela poder entrar neste campo. Então, esta pessoa que percebe estas informações, ela demonstra estas informações, né? E a gente que estudou isso, a gente percebe para onde a gente precisa conduzir para provocar a reconexão, né? Então, exemplos. Muitas vezes a pessoa que tem a depressão, ela está conectada com um irmãozinho que não nasceu. Aconteceu um aborto, né? A mamãe teve um aborto e essa pessoa, ela pode estar muitas vezes conectada por esses fios invisíveis, né? Conectada a este irmãozinho que não nasceu, ou às vezes que nasceu e ficou pouco tempo, né? Então, isso faz com que ela modifique o olhar dela. Em vez dela olhar para os pais, ela está olhando para o irmão. Então, ela não toma da mãe esta energia, ela não tem com a mãe esta conexão, né? Entenderam? Ela olha para o irmão que está excluído do sistema, como a gente diz, né? Esse irmão que nasceu, ficou pouco tempo, ela conectada a esse irmãozinho, ela não olha para o pai e para a mãe. E aí, quando a gente não olha, a conexão não se restabelece. As conexões são todas feitas por olhar. É muito lindo isso, gente. É muito profundo, né? São conexões que acontecem pelo olhar, né? Ou o que pode estar acontecendo também? A mamãe também pode não estar disponível para esta filha, porque ela também está presa nas dores que este aborto lhe trouxe, né? Então aí a mamãe não fica disponível e ela não olha para o filho, para a filha, né? Então, se a mãe não olha para a filha, a conexão não se restabelece, não tem conexão, né? Fica aí desconectado, uma fica desconectada da outra, né? Outro caso que pode acontecer também é essa própria mãe. Eu tô falando de mãe, mas pode ser pai, gente, tá? Tô só dando exemplo da mãe, mas pode ser também o pai. A mãe também conectada com um irmão. Olha como a gente está falando de uma rede de conexões, né? Essa mãe, ela pode estar desconectada dos filhos, porque ela está dando lugar para o irmãozinho que também não nasceu ou que nasceu e ficou pouco. Um irmãozinho que foi embora cedo, como a gente fala, né? Então, este irmãozinho, ele tem o lugar dele através desta mãe. E ela, então, fica desconectada dos filhos. Então, um outro caso. São exemplos, né? São exemplos de coisas que podem provocar estas desconexões, né? Então, quando a gente abre a constelação, a gente verifica mesmo o olhar da pessoa que não encontra o olhar deste filho, desta filha, né? É assim, é visível para onde a pessoa está olhando, né? Qual é a solução neste caso, né? Qual é a solução neste caso? Eu tive até uma live que eu falei sobre, acho que foi sobre se eu estou no meu lugar, né? E dar lugar. Resumidamente, nós vamos dar lugar a esta pessoa que está excluída do sistema. Então, por exemplo, se a mamãe tem um irmão que não nasceu e ela está conectada com esse irmão, a partir do momento em que nós damos lugar para esse irmão e que essa mamãe se conecta com esse irmão e dá lugar para ele no coração dela,
ela consegue, gente, quase automaticamente ver os filhos. Então essa mãe volta a estar disponível para os filhos, né? Então a solução é incluir no coração quem está excluído do sistema, né? É simples, é simples, não tem nada muito complicado, né? É abrir a constelação, abrir esse campo de informações para a gente verificar o que está acontecendo, né? E é todo um processo aí onde nós vamos procurar nos conectar com todas as pessoas do sistema familiar, né? Uma coisa que pode acontecer, e às vezes é muito frequente, um outro exemplo, né, que pode provocar estas desconexões, é assim, eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, meu papai perdeu o pai dele quando ele tinha 7 anos. Exemplo, né? Não é o meu caso, mas eu já trabalhei vários casos assim. Meu pai perdeu o pai dele quando ele tinha 7 anos. O que acontece quando a gente tem uma perda deste porte? A gente se bloqueia, né? O sofrimento faz com que a gente se feche. E se fecha mesmo. Isso é muito estudado na psicologia, na psicanálise, né? A gente se fecha. Se fecha porque eu preciso sobreviver. Eu não posso ficar com esta dor. Eu me fecho, isso é natural da gente, né? Então esse trauma deste menino de 7 anos que perdeu seu papai, ele vem carregando. Ele fica adulto. O que acontece lá quando ele tinha 7 anos e que ele sofreu essa perda? Ele desconecta essa conexão com o papai, né? Porque trouxe raiva, porque trouxe mágoa, porque trouxe dor, né? Porque trouxe muito sofrimento. Então ele fica desconectado do pai dele. Esse homem, que eu estou dando um exemplo como se fosse meu pai, né? Esse homem, ele cresce. Ele recebe a força do pai dele? Ele não recebe. Ele não tem como me passar. Então ali existem desconexões, né? Aí existem desconexões e tá atrás de mim. Não é nem eu em relação ao meu pai. Meu pai não pode me passar o que ele não tem, né? Então quando a gente abre o movimento, quando a gente abre a constelação, a gente vai verificar onde está esta interrupção. Muitas vezes nós vamos até os bisavós, né? Temos ido às vezes até os bisavós, porque tem bisavós que vieram de outros países, né? Sofreram muito. Nós temos ancestrais que têm muitas coisas, né? Que passaram por muitas coisas. Eu acho que é uma chance maravilhosa que nós temos, né? Através dos exercícios, através da constelação, da gente organizar esses sistemas familiares, né? Então, uma pergunta, né? Meu pai já morreu. Talvez vocês possam até pensar, meu pai já morreu, como é que eu vou me reconectar com ele? Como é que meu avô, que também já morreu, vai se reconectar com meu pai? E é aí que a constelação é maravilhosa, porque a gente trata de um campo de informações que está além do espaço e do tempo. Nós trazemos para o aqui e agora. Ah, mas eu estou trazendo o espírito do meu avô. Não estou trazendo o espírito do meu avô. Não é isso. Existe um campo de informações que me traz se meu pai está ou não conectado com o pai dele. Não se trata de ter ali a pessoa em si, mas é o campo de informações. Esse campo, também chamado de morfogenético, gente, ele está sendo estudado por cientistas, né? Tem um cientista inglês que estuda esses campos, que ele já percebeu esses campos, e é algo parecido com o que Jung falava também do inconsciente coletivo, né? Só que a gente trata do inconsciente familiar e destas leis percebidas pelo Bert Hellinger, né? Mas mesmo que as pessoas já faleceram, a gente sempre fala isso, eu gosto muito de falar isso sempre nos encontros. Meu avô é meu avô, independente se ele
já faleceu ou se ele não faleceu. Meu bisavô é meu bisavô, independente se ele já faleceu ou não, né? Existe esta marca em mim, existe esta marca na minha família, no meu sistema familiar. Então a constelação abre isso e tem estas informações. Então, independente do tempo, se isso já aconteceu há 50 anos atrás ou não, isso é além do espaço e do tempo, né? E quando a gente consegue fazer essas conexões, é muito lindo, porque as bênçãos começam a circular novamente no sistema. As pessoas ficam fortes, como a linhagem genética, Carol. As pessoas ficam fortes, né? Uma pessoa escreveu, não vi quem foi, sobre desdobramento. A gente também não trata de desdobramento. Não é desdobramento, porque, como eu falei, não tem nada parecido, gente. A gente está tratando de uma terapia do futuro mesmo, né? Quando o Bert percebeu esses campos de informações, ele mesmo disse, aqui está o futuro. Então, o que a gente trabalha na constelação é algo assim, além do tempo, além do espaço, né? E além do palpável. A gente não consegue, assim... Por isso que é um desafio até explicar para quem nunca assistiu, quem nunca vivenciou, quem já participou, quem já entrou nesses campos, percebendo esses campos, tá me entendendo um pouco melhor, né? Porque é uma coisa que a gente sente mesmo, né? A gente sente essas informações, a gente sente para onde a pessoa quer olhar, né? E algo nos impulsiona para olhar, né? Então, para olhar para o chão, quando eu preciso incluir um irmão, para olhar lá para frente, quando eu preciso me desconectar da minha bisavó, por exemplo, né? Então, isso, exatamente, como diz a Cris, é surreal, mas é totalmente perceptível quando nós estamos no campo, né? Então, isso tudo traz muitas possibilidades, né? Da gente provocar as conexões, restabelecendo harmonia e bênçãos no sistema familiar, né? Quando a gente abre este movimento, né? Quando a gente abre esta constelação, ou em grupo ou individual, este pai, como eu dei o exemplo, né? Este pai que perdeu o pai com 7 anos, hoje, mesmo que ele é adulto, ele se apresenta no campo como um menininho de 7 anos, né? Então é como um trauma que ficou ali registrado. E a gente então tem que conectar ele com esse pai para que ele possa crescer. Crescer em forças e às vezes até em atitudes. Porque tem muitas pessoas que são criançonas, né? Que se a gente vai abrir o campo vai ver que elas estão lá ainda presas em coisas que elas viveram quando eram crianças. Isso está registrado no nosso inconsciente. É por isso que o campo consegue me trazer a informação, né? São coisas que estão no inconsciente, né? Quando nós trazemos à luz, a gente costuma falar assim, quando a gente traz à luz o que está inconsciente, a gente cura. A gente consegue provocar a cura, né? E a gente trata não só da gente, mas a gente trata de todos os que vieram, de todos os que já existiram, né, que fazem parte do nosso sistema e de todos os que vão vir ainda, né? Porque uma grande consequência para as pessoas que estão com a gente, quando a gente tem doenças, quando a gente tem a depressão, você podia falar assim, eu tenho depressão, eu tomo remédio, eu não quero saber de mais nada. Vou ficar aqui mesmo, no meu conforto, no meu remédio, o remédio me deixa ficar bem, eu vivo assim e fico assim, né? Como eu falei no começo, o remédio não trata a causa, né? O remédio não trata estas desconexões. Quais são as consequências? Se eu não tenho esta força porque eu estou desconectada do meu sistema, eu também não passo isso para os meus filhos, né? E muitas vezes eu não estou disponível para o meu relacionamento. Então a gente tem muitos casamentos que vão patinando e às vezes não dá certo, ou às vezes filhos que vão apresentar problemas, porque para ele também vai faltar esta força, essa energia, essa vitalidade, e muitas vezes os filhos vão
possivelmente apresentar ou depressão ou outras doenças, vão ter problemas de relacionamentos, podem ter vícios, podem ter vários tipos de atitudes, já que eles vão permanecer como você, desconectada do sistema, né? Então é muito forte isso, e quando você olha e quando você cura, você está curando gerações passadas e gerações futuras, né? Você permite que gerações passadas e gerações futuras recebam energia, né? Recebam energia. Isso é maravilhoso, porque você vai estar transformando todo o seu sistema familiar. Essa live ela vai ficar gravada no IGTV, viu? E depois também no meu canal do YouTube, que é Constelação Sistêmica Cristina de Fátima Sartori. Qualquer coisa, falem comigo pelo celular, pelo WhatsApp, viu? Eu fico às ordens para tirar dúvidas, né? Porque aqui o assunto é extenso e não dá para, às vezes, conseguir responder tudo, né? Eu ainda quero fazer o exercício, estou de olho aqui no relógio, né? Então, gente, a amplitude da constelação ela é muito grande, né? Este impulso que é dado, ele continua circulando, né? E, como eu falei, é um processo onde a pessoa vai procurar mudar olhares, mudar pensamentos, ela vai, estando conectada com o seu sistema, captar estas energias. Ela vai captar energias, ela vai se sentir vitalizada, ela vai se sentir mais forte e aos poucos ela vai conseguir se curar, sim, né? Como eu falei, os movimentos individuais acontecem da mesma maneira. No caso, eu marco os campos e eu vou... Eu que vou perceber as informações nos campos, mas os objetivos, as características são as mesmas, né? Só reforçando mais uma vez, esses campos de informações não têm ligação com religião. Qualquer pessoa, ela pode perceber estas informações, né? Eu falo e eu quero enfatizar isso porque às vezes muitas pessoas, elas costumam associar a constelação às vezes com práticas espirituais, e não é, né? Nós trabalhamos energias sim, mas através desta percepção, né? É diferente do que acontece em algumas religiões, né? Tá? Nada contra, porque todas são importantes também, né? Estou realizando constelações online e constelação presencial também, né? De sexta-feira nós retomamos os grupos vivenciais, as vivências presenciais. Estou com um número reduzido de pessoas, mas quem nunca participou, venha participar. Venha participar para perceber essas informações e sentir a força, né? A força que essas informações nos trazem, né? Então é bem bacana. E online também é bem forte, os movimentos têm sido muito profundos. E aqui no grupo tem alguém ouvindo, que é lá de Araxá, que fez a constelação dela há pouco tempo, a Margarete, né? Foi um movimento muito forte, muito lindo, também muito profundo, né? Então tem sido assim movimentos maravilhosos. Quem quiser participar das constelações online, entre em contato comigo pelo WhatsApp, quem não tem, que eu também coloco no grupo para vocês estarem participando, tá? Segunda-feira nós vamos já ter uma constelação online, tá? A presencial é na Rua Rio de Janeiro, eu atendo ali na Rio de Janeiro 579, né? E é em São Caetano do Sul. Para quem tá perto, é facinho de chegar, né? E a constelação é mesmo, né, Cris? É muito transformador, é profundo e vale a pena procurar saber, né? Vamos fazer um exercício? Eu acho que a gente tem um pouquinho de tempo aí, que dá pra gente fazer um exercício, né? Alguém mais tem alguma dúvida? Abordei rapidamente, né? Porque é um tema extenso, mas não
a gente fala assim que a solução, né? A solução ela é simples. Não é fácil, é um processo, porque às vezes você viveu a vida toda durante 60 anos, durante aí 50 anos você vive com uma doença, você vive com um sintoma, você vive com problemas de relacionamento, né? Então a constelação, ela vai ser o início desse novo passo, né? O início desse passo para você buscar a transformação. Se você ficar parado, nada vai acontecer e tudo vai continuar na mesma, né? Então é necessário dar um passo, né? Então a constelação, ela é esse passo para um novo olhar, né? É este novo olhar para você transformar coisas dentro de você. E a transformação, ela é profunda, ela é na alma, né? Tanto que você transforma você e você transforma todo o seu sistema familiar. A amplitude, ela é muito grande, né? Então trata-se então de dar uma abertura, a gente dá uma abertura, a gente dá passos para se abrir para novos padrões de pensamento, de sentimentos, né? E se sentir novamente conectada com todos, se sentir fazendo parte, se sentir vitalizada, né? Eu tenho uma frase aqui do Bert que ele diz assim: eu não posso simplesmente querer que a depressão desapareça, como se pudesse controlá-la. Então é preciso dar este passo e trazer para o coração os pais, os avós, os bisavós, preencher o coração com os pais, respeitando cada um do jeito que eles foram, do jeito que eles são, aceitando a nossa história, com tudo que ela nos trouxe, né? Com tudo que nos foi dado e com tudo que nos foi tirado muitas vezes, mas aceitar esta história, né? Quando nós conseguimos fazer isso, deixa eu responder a Eliana. Eliana, entra em contato comigo pelo WhatsApp, tá? No meu perfil tem. E aí eu te explico melhor, por favor, tá bom? Mas não precisa marcar não, para participar aí. Aliás, eu tenho que ter o controle de pessoas, né? Porque a sala é grande, cabem 10 pessoas. Mas eu vou controlando o número de pessoas, então é preciso só me dizer, eu vou, né? E pronto, tá bom? Quando nós conseguimos, então, fazer esta conexão, né? Quando nós conseguimos nos reconectar com os nossos pais, avós e bisavós, né? Esse movimento, ele é vivenciado como uma grande graça. Assim, esse sentimento vazio, esse sentimento básico, ele se eleva para o sentimento pleno e alegre. E a depressão desaparece. Isso é um escrito do Bert Hellinger, que foi quem percebeu, quem estudou a constelação familiar, né? Então é muito forte. E quando nós estamos na constelação, quando nós estamos participando, nós sentimos na pele. Gente, a gente sente na pele quando é restabelecido a força. A gente sente assim, uma força nos invadir, nos deixar fortes. Então a gente sente mesmo, né? É muito do sentir. Eu gostaria de propor um exercício. Vamos fazer um exercício? Que vocês, então, num lugar calmo, que vocês estão aqui participando, né? Que nesse lugar, então, vocês possam fechar os olhos. Fechar os olhos, respirar fundo, né? Respirar fundo. Sentir um eixo em você. Sentindo o ar entrando e saindo. Sinta-se no aqui e agora. Sinta-se presente. Feche seus olhos. E se imagine criança. Se imagine lá uma criança bem pequena. Quando você olha para o alto, você vê o seu papai e a sua mamãe deste lugar que você está. De frente para eles, você olha. Você vê o seu pai, seus avós, bisavós. Olha para a mamãe. Atrás dela também estão os avós, os bisavós. E você vê
Todo mundo, muita gente, eles são muitos. Os nossos ancestrais são muitos. Eles passaram por dificuldades. Passaram, às vezes, até fome. Sofreram violências, foram escravizados, trabalharam muito. Muitos ficaram doentes, foram embora mais cedo. Muitos tiveram alegrias, conquistas também. Independente do que eles passaram, está escrito a sua história e a história de seus ancestrais. E aqui e agora, com muita honra, com reverência, você dá luz a toda essa história. Você reverencia eles ali do seu lugar, de criança pequena. Você se curva para eles. Se curva para eles. E você imagina um arco-íris de luzes que vem lá de trás, passando de geração a geração, percorrendo e inundando todos. Essas luzes vão percorrendo e inundando gerações e gerações. E hoje você, como esta criança pequena, você reconhece todo este esforço que eles fizeram. Você aceita tudo que vem, tudo que veio, do jeito que veio e do jeito que chega para você. E agora, do seu lugar de criança pequena, você agradece pela vida que veio através deles e que através deles chega até você. E isso foi o bem maior. Você, criança pequena, olha no olho da sua mamãe. Agradece pela vida. Você é a mãe certa para mim. Eu recebo a vida que vem para mim, mamãe, através de você. Você é a grande. E você sente então um fio de fino brilho te conectar à sua mamãe. Agora você, criança pequena, olha para o papai. Agradece pela vida. Você é o pai certo para mim, papai. Eu recebo a vida que veio para mim através de você. Você é o grande. E você sente um fio de fino brilho te conectar ao seu papai também. E você respira do seu lugar de criança pequena. Você respira e se sente pertencendo à sua família, a todo o seu sistema familiar. Você respira e sente um calorzinho dentro do seu coração. Você respira e vai crescendo, crescendo, com esta conexão. Permita-se abrir os olhos lentamente. Permita-se sentir toda esta energia que circulou no seu coração. E este exercício você pode repetir, você deve repetir, fazendo esta reverência. A gente usa muito esta reverência assim, né? Mesmo. Fazendo esta reverência aos seus pais, avós, a todos. Todas as vezes que a gente reverencia e agradece, a gente toma um pouquinho destas bênçãos, né? Quem conseguiu sentir,
né? Maravilha. Quem não conseguiu, vá fazer nos exercícios. Se precisar da constelação, a gente está às ordens. Use esta ferramenta, né? Dê o passo, né? Dê o passo certo, né? Não se permita ficar só com remédios, não. Procure modificar, procure transformar, porque esta força que a gente sente, essa plenitude, né, que traz esta conexão profunda com o nosso sistema, isso não tem preço, isso é maravilhoso. E além do que, a gente transmite para os nossos também, né? A gente transmite para os nossos filhos, a gente fica disponível para os relacionamentos. E a vida é diferente. O olhar para a vida é um olhar diferente. Nós somos impulsionados para viver melhor, né? Porque através destas bênçãos que vêm dos nossos ancestrais, estas bênçãos, esta força, esta vida, ela nos impulsiona para que a gente viva plenamente, porque nós somos merecedores de todas essas bênçãos, de todas estas alegrias que também vêm junto, né, com este sistema familiar, né? Então, isso é muito profundo, isso é muito, muito profundo, e eu quero aqui deixar o meu agradecimento, né, a todos vocês, uma tarde maravilhosa, ensinamentos que transformam, né, ensinamentos que transformam muitas e muitas pessoas, né? Então façam um exercício e eu fico às ordens também, né? Muita gratidão a todos, muita gratidão a todos. Eu aguardo vocês participarem lá das nossas vivências, que participando é mais fácil de perceber tudo isso que eu falei, né? Nós estamos com protocolos de seguranças e está tudo muito tranquilo lá, né? Então vou voltar a repetir o convite, né? Quem quiser participar das constelações online, entre em contato comigo pelo WhatsApp também, e vamos seguindo, dando os nossos passos, né? Para que a gente não fique parada e a gente consiga encontrar bênçãos e paz na nossa vida, né? Então, uma gratidão imensa a todos, luz e paz profunda para todos, viu? Grande abraço, viu? Presencial é às 20 horas, nas sextas-feiras, aqui em São Caetano, na Rio de Janeiro, né? E aí é só entrar em contato comigo que eu agendo para a gente ter um número limite de pessoas, né? Quando não tinha pandemia, a gente trabalhava com 20 pessoas, 20, chegamos a ter até 25, né, Fernando, na sala. Um dia, bastante gente. Agora a gente trabalha com 10 para termos distanciamento, álcool gel, máscara, tá tudo muito seguro, né? Então, gratidão a todos, viu? Fico às ordens a qualquer dúvida. Muito transformador, né? Luz e paz para todos, ok? Já vai, tem 3 minutinhos para encerrar aqui, mas eu já vou finalizar. Gratidão por estarmos juntos. Um grande beijo a todos.